Estamos vendo a prova de filosofia do primeiro ano e você percebeu que aquilo estava dentro da nossa revisão. Aquelas anotações que a gente fez no quadro, tá lembrado, aqueles comentários e eu pedindo a você para tirar todas as dúvidas. Foi muito bom. Essa prova de filosofia atendeu bem aquele conteúdo que a gente viu. Valeu a pena. O ano que vem tem mais e eu espero você. A prova do SSA do primeiro ano, ela apresentou um nível intermediário, priorizando aquele aluno que tem um conhecimento mais aprofundado do vocabulário. E, ao mesmo tempo, a prova exigiu por parte do aluno uma leitura redobrada com relação ao texto 1 e ao texto 3. E com relação à questão 36, que foi uma questão gramatical, eu pude observar a presença de dois conteúdos que não faziam parte do conteúdo exigido na programação do primeiro ano, e sim do segundo ano. Mas mesmo com a presença desses dois conteúdos, de acordo com as alternativas apresentadas, o aluno tinha como chegar à alternativa correta. Devido à distribuição das alternativas, a presença desses dois conteúdos do segundo ano não comprometeu a questão. Tenho certeza que o aluno do Murakami saiu muito bem, né? Dentro do que a gente estudou, dentro dos exercícios relacionados durante o ano inteiro. Então, até logo e sucesso para todos vocês. Após fazer uma análise do SSA1 em matemática, a gente chegou aqui às estatísticas de como foi a prova, né? A gente teve 60% das questões com nível fácil, 30% foi considerado médio e 10%, no caso o restante das questões, foi considerado difícil, né? Então a gente entende que a prova, como um todo, foi uma prova fácil. Os conteúdos ficaram divididos da seguinte forma: a aritmética foi responsável por 50% da prova, proporção responsável por 10% da prova, geometria plana 20%, função exponencial 10% e só obteve 10% das questões de leitura de gráfico. A prova SSA1 de matemática, a gente considerou 70% das questões do ensino fundamental e 30% do ensino médio. No geral, a prova foi uma prova considerada fácil. Existe uma ressalva com a relação à questão número 18. Ela não apresenta a resposta correta. Possivelmente deverá ser anulada pela banca. Notamos a ausência dos seguintes assuntos: conjuntos, função do primeiro e segundo grau e o estudo de logaritmos. Com relação à prova da gente hoje do SSA da primeira série, a gente vê que a prova segue a mesma estrutura de anos anteriores, se apoia em dois textos. O primeiro texto é uma charge, o segundo texto é um texto jornalístico e aborda questões tanto gramaticais quanto questões de interpretação de texto. As questões gramaticais têm um aspecto positivo porque elas se apoiaram no texto, então não ficam questões descontextualizadas. O aluno consegue, a partir da interpretação textual, conseguir identificar o que a abordagem gramatical está solicitando dele. Um aspecto que chama a atenção foi uma questão que aborda as expressões idiomáticas. Um grau de dificuldade, em geral, foi um grau de dificuldade mediano, certo? Com essa questão particularmente de expressão idiomática, um grau de dificuldade mais difícil, assim como a questão que abordou o artigo neutro. Mas todas as questões são possíveis dentro do contexto da avaliação. A gente entende que o aluno daqui do Murakami ele foi capaz de ter sucesso nessa prova porque é uma forma que a gente está abordando ao longo do ano. Acho o sistema seriado uma forma de vestibular mais justo. No entanto, a prova que nós analisamos hoje, do primeiro ano, tem falhas, né? Bem, uma delas eu considero grave.
há um quesito sem resposta, né? O que revela que apenas uma pessoa faz a prova, ela é revisora do que ela escreveu, o que não é correto. O revisor tem que ser uma outra pessoa, porque você passa pelo erro que você cometeu. Quando você revisa, é muito fácil acontecer isso. Então, há uma questão que tem que ser anulada. Uma outra crítica que eu gostaria de fazer são informações irrelevantes. Por exemplo, se Tomás Antônio Gonzaga morreu no Brasil ou em Moçambique, morreu em Moçambique. Aí voltou para o Brasil e morreu de velhice, alguma coisa assim, numa das afirmativas. E isso é uma coisa irrelevante. Isso é colocado apenas para confundir o aluno. Qual é o conhecimento de literatura que isso mede? Isso é uma coisa curiosa, né? Mas que não tem importância. Pode ter importância para a obra, a permanência dele em Moçambique. Agora, se morreu lá, morreu aqui, então acho que isso tem a relevância, certo? Além do mais, a redação de alguns quesitos, né, apresenta falhas, né? O quesito poderia estar redigido de uma maneira mais objetiva, né? E acaba, como diria, levando a talvez interpretações ambíguas, entendendo? E tal, eu acredito que a universidade deva corrigir isso na prova do ano que vem, entende? A prova, no geral, foi boa. Algumas coisas, como por exemplo, recomendar 4 filmes e não mencionar nenhum. Recomendar a leitura de obras e não citá-las na prova. Isso é uma outra falha, né, das provas da UPE. Isso é uma coisa antiga, mesmo quando não existia o seriado e tal, até vir o seriado e haver o vestibular independente do Enem, como era antigamente, né, a UPE sempre teve esse problema. A gente sempre reclamou. A prova do SSA1 foi uma prova que envolveu todo o conteúdo de mecânica, né? Ou seja, todo o conteúdo programático do primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino médio. As questões variavam, na maioria, de fáceis, médias e poucas questões difíceis. Não houve necessidade do aluno ter um grande conhecimento na parte de equações, ou seja, equações grandes, né? Teve algumas questões teóricas e algumas questões de conceitos básicos, né, que chamaram a nossa atenção. Inclusive uma questão de gráfico, que a maioria dos alunos vão ter uma dificuldade. Agora, aqueles alunos que estudaram matemática para valer vão fazer essa questão com grande facilidade. Com relação à prova de física do SSA2, é uma prova que manteve o padrão das provas dos anos anteriores. Tivemos aqui a questão 24 e 25, que foram questões trabalhosas, mas no restante das questões foram questões com um nível de complexidade entre médio e fácil. Destacamos aqui a questão 27, achamos que a banca deve anular essa questão porque ela pede o maior ângulo, onde deveria ser o menor ângulo. Mas no mais, foi uma prova que contemplou aquele aluno que estudou. Agora, com relação à prova da segunda série, o SSA da segunda série, o que é que a gente vê? A utilização de uma estrutura semelhante aos anos anteriores, comparando com a prova da primeira série, as tipologias textuais são as mesmas. Um primeiro texto, uma charge, texto curto, fácil de interpretar, e um segundo texto cansativo, muito longo, certo? Que dificulta o aluno a concentração, porque o texto cobre toda uma página. Então, para o aluno conseguir fazer as questões, ele tem que ir e voltar, o que dificulta. Com relação ao grau de dificuldade, uma prova de mediana a fácil, não teve maiores dificuldades, abordou também questões de vocabulário, mas apoiadas no texto, sem problemas, e com relação à gramática, a gente teve apenas uma questão relacionada ao uso dos pronomes complementos. Então, uma prova tranquila, agora cansativa pela dimensão do segundo texto. A gente acredita que deu para o aluno se sair bem, porque não há maiores dificuldades, apenas o cansaço. Então, a gente está satisfeito com relação ao conteúdo abordado e à dificuldade e ao grau de dificuldade da avaliação. Falando do SSA2 de matemática, né, a gente... Pode começar de novo, não tem problema não. Se aproveitar que eu não... Pode começar novamente. Falando do SSA2 de matemática, a gente classificou as questões dessa forma. 70% das questões foram questões fáceis. 30%
das questões foram consideradas medianas, certo? Não houve questões consideradas difíceis. Dessa forma, a prova como um todo foi considerada fácil, né? Com relação à distribuição dos conteúdos, a gente teve aritmética 10% da prova, contagem 10% da prova, estatística 10%, geometria espacial foram 30%, probabilidade 20%, progressão aritmética 10% e sistemas de equação foram 10% da prova. É uma prova tranquila, o aluno deve ter feito muito bem esta prova, né? A prova de matemática do SSA 2 da UPE foi considerada uma prova fácil. Basicamente, ela envolveu questões do ensino médio. Foi uma prova bem elaborada. Este ano o SSA foi bastante interessante. Nós devemos observar, e é importante que o aluno perceba a importância do SSA. Sabendo como deve fazer o vestibular, o aluno terá 3 chances para entrar no vestibular de certa forma tranquilo. Ele terá uma prova no primeiro ano, que tem um conteúdo pequeno. Ele fará uma prova no segundo ano, com um conteúdo também não grande, e uma prova no terceiro ano, diferentemente de fazer um vestibular que junta tudo, que é um processo muito mais cansativo. E este ano, o SSA está de parabéns. Nós temos que homenagear mais a prova, falar mais bem dela do que criticá-la. Houve alguns senões, algumas coisinhas que mereciam ter mais cuidado, mas de uma maneira geral a prova foi boa, atingiu o objetivo. Não foi uma prova cansativa, objetivou a necessidade do aluno fazer uma boa prova. Eu acho que deu para fazer um bom trabalho. E vale destacar a presença da literatura, né, que a gente não viu em outras provas, e ela foi bem, assim, a literatura foi realmente homenageada nessa prova, principalmente a prova do segundo ano. Teve questões, as questões mais bem elaboradas foram as da literatura, né? Sem dúvida alguma. E veja bem, literatura está sendo muito maltratada. Isso. E agora o Enem, e hoje há brigas sérias, porque há cursinhos que já tiraram a literatura. É uma coisa absurda. Porque como é que você vai estudar a língua portuguesa sem estudar literatura? Como é que você vai estudar a língua sem estudar gramática? As questões de literatura desta prova foram questões muito bem feitas. Há uma questão aqui no segundo ano, que é um detalhe bem interessante, que foi uma questão bonita, aquela sobre o romantismo. A questão 9 do segundo ano. A questão bonita. Sim. Quer dizer, você resolve a questão com satisfação. Não é uma questão difícil, não foi uma questão complicada, não foi uma questão que você tivesse que ficar preocupado com um lado ou com o outro. Você tem um conhecimento razoável para cima, não pode ser uma coisa besta. Você, analisando com cuidado, faria a prova, faria a questão de uma forma muito bonita. É uma questão que relaciona um texto não verbal, Utiliza a linguagem visual, e conhecimentos necessários para resolver a questão. Foi muito bom. Ou seja, em literatura, houve tudo muito bem feito. A questão que ele relacionou com o realismo, pegando o realismo, o naturalismo, o romantismo, o parnasianismo. Todas as escolas estão aqui, presentes na prova. Então ele relacionava textos. A coisa foi muito boa. Esta prova do segundo ano também apresentou um nível intermediário, porque ela exigia por parte do aluno uma atenção redobrada na leitura dos textos e na análise de alguns vocábulos. Tem as questões de compreensão, o aluno lendo atentamente, ele encontraria todas as respostas expressas no texto. Desejo a vocês um excelente resultado. Diante desta prova, eu tenho certeza que o nosso aluno se saiu muito bem. E apenas uma questão gramatical, foi a questão 38, o emprego da conjunção, que dava a ideia de uma consequência. Obrigado e até a próxima. Mas que chato, hein? A nossa prova do segundo ano do SSA
decepcionou um pouco. Não que a gente não tivesse as questões que a gente estudou, mas dos 6 pontos do conteúdo, aqueles 6 temas, somente 3 foram trabalhados. É verdade também que as questões não estavam tão difíceis. Os textos andavam um pouco complicados, mas você, seguindo aquela regra que eu ensinei, tirar aquelas alternativas que são absurdas e você chegaria à resposta certa. Infelizmente, porém, nem todo o conteúdo que a gente viu ao longo do ano esteve presente na prova. Foi ruim, porque muita coisa que a gente estudou não estava lá, mas também o que estava, a gente acertou. Terceiro ano vem aí e eu aguardo você.